Reforços. Será que teremos presente de Natal? Conversamos com uma fonte que garantiu tranquilidade. Afinal de contas, por que Hulk fez uma mudança para outra cidade? Explicaremos tudo neste conteúdo. Por fim, Sérgio Coelho assume função decisiva no Atlético. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia, para a gente trocar ideia e trazer um conteúdo premium que você só encontra aqui no canal Bica Galo. É respeito e profissionalismo em primeiro lugar. Antes peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Nos ajude a bater 1.500 likes neste vídeo e se você estiver assistindo ao vivo, 120 likes. Eu conto muito com a sua ajuda, com a sua participação em todos os sentidos. Muito obrigado por tudo que fazem pelo Bica Galo. Estamos quase atingindo os 43 mil inscritos. É uma meta difícil, é árdua demais, mas quem sabe até dezembro a gente não fecha o ano com os 43 mil inscritos. Bom, vamos falar sobre o Hulk, tá? Peço desculpas aí pela iluminação, que deu um pequeno problema aqui, por isso que eu tô dando uma olhada pro lado de lá. Mas vamos lá, em relação ao Hulk, tá? O torcedor atleticano ficou um pouco assustado ao fim deste ano, ao fim desta temporada de 2023. Afinal de contas, o Hulk, em uma entrevista, afirmou que, na verdade, não deu garantias que permaneceria para a próxima temporada. O canal Bica Galo acionou uma fonte dentro do Atlético que garantiu que Hulk tem contrato e que fica no Galo para o ano que vem. Disse ainda que em determinadas ocasiões o jogador acaba agindo e nas falas sendo mal interpretado por parte dos torcedores. O fato é que Hulk levou praticamente tudo o que tinha de mais importante em Lagoa Santa para uma outra cidade na Paraíba. A Lagoa Santa, aliás, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, onde Hulk vive em sua mansão. E daqui ele levou títulos pessoais e alguns pertences também. Este fato veio à tona na semana passada e acabou preocupando um pouquinho mais os torcedores atleticanos, que naturalmente ligaram, a entrevista do Hulk com essa mudança repentina. Enfim, o que muitos não sabem ou acabaram se esquecendo é que Hulk está construindo uma casa na Paraíba desde o ano de 2021 e essa mansão agora ficou pronta, meus amigos. O espaço ficou relativamente finalizado no fim agora de 2023, mas de fato está pronta para uso somente agora no mês de dezembro. Por questões óbvias, o Hulk tirou alguns troféus, algumas premiações, porque vai levar para casa que entende que no futuro será o espaço onde vai morar. A mansão, para que vocês tenham uma ideia, tem mais de 3.000 metros quadrados. Galera, fica na frente da praia e demorou cerca aí de 3 anos para ficar pronta. Essa mansão do Hulk, vejam bem aí nas fotos, tá? Que eu vou apresentar para vocês. Não pode ficar babando muito não, tá? Tem uma piscina com borda infinita, tem hidromassagem, uma sala gigantesca de troféus, elevador, sala de cinema e, pasmem, uma área externa gigantesca, com direito, inclusive, à academia e aparelhagem profissional. Estima-se que aqui em Belo Horizonte, na verdade em Lagoa Santa, o Hulk já tem uma academia avaliada em mais de R$1 milhão e como ele gosta de estar se exercitando, mesmo nos momentos onde não joga futebol, é um baita profissional, todo mundo sabe disso, ele comprou também uma aparelhagem extremamente moderna para colocar em sua casa lá na Paraíba. Vale finalizar ainda dizendo que nesta mansão do Hulk teremos ainda um salão de beleza profissional. Meus amigos, pensa só você ir para a casa do Hulk passar um dia, hein? Que coisa bacana que não seria. E parabéns ao Hulk, é um sucesso, merece o reconhecimento, merece realizar os sonhos que forem necessários. A criação de uma casa é um sonho. As pessoas podem pensar, pô, mas já é muito rico, é só mais uma casa. Não, a gente não sabe como é o dia a dia do atleta. E aqui eu desejo toda a felicidade do mundo ao Hulk. Afinal de contas, não só por ser um ídolo do Galo, mas como pessoa também, me parece ser uma figura muito do bem. E vale ainda a gente finalizar que o Hulk começa a desfrutar da sua mansão nesta semana. E ele que inclusive anunciou que está aguardando aí o 5º filho, o 2º com a atual esposa. O Hulk será pai pela 2ª vez com a Camila, que está grávida aí do 2º filho. Aliás, eu que vi alguns comentários bem maldosos
no meio desta semana, aí, falando sobre essa gravidez da Camila, atrelando ao passado do Hulk com a esposa. A bem da verdade, senhoras e senhores, é que cada um deveria tomar conta da sua própria vida, cada um deveria seguir os conselhos que foram lhe ensinados na infância. Me parece que muitas vezes o que mais vejo é demagogia, o que mais vejo é inveja, e aí quando você vê um cara como o Hulk conquistando o que conquistou na vida e tendo agora, né, o 5º filho a caminho, isso acaba ocasionando, né, essa euforia exagerada das pessoas. E que você, Hulk, receba aqui, né, todo o meu carinho, toda a nossa gratidão do torcedor atleticano e que siga conquistando, que o seu filho ou a sua filha venha com muita saúde, venha com muita, né, felicidade a todos por aí, que eu tenho certeza que assim será. Não é isso, galera? E acho que a maior parte dos torcedores atleticanos pensam dessa forma. Vida longa ao Hulk e ó, bola fora para essa galera que tem um coração muito ruim. Enfim, quero falar aqui agora da pauta que talvez mais chama a atenção do torcedor atleticano, que são os reforços para a temporada de 2024. E uma fonte nos garantiu que o Atlético fará diferente para o próximo ano. Antes da gente seguir de falar sobre este assunto, eu quero dizer a você que quer ter o seu abraço aqui na próxima sexta-feira, tem que deixar o seu nome e a cidade de onde está falando nos comentários. Vocês estão deixando os nomes no chat e esquecem de deixar nos comentários. Então, quer ter o seu nome aqui na próxima sexta-feira? Deixe o seu nome, a cidade de onde está falando e, se for de BH, o seu bairro. E claro, né, fortaleça o Bica Galo com um like, 120 likes ao vivo, me ajudem a bater essa meta aí. Tamo junto e misturado, tira um tempinho e vamos nessa. O torcedor atleticano, todo mundo sabe aí, segue muito ansioso para o anúncio, né, do primeiro reforço para a próxima temporada. E não poderia ser diferente. Obviamente, o Atlético, à medida em que, né, surgem nomes como Rodrigo Muniz, Gustavo Scarpa, o torcedor atleticano, em algum momento, vai criar sim essa ansiedade, vai criar esse estímulo e isso é natural. O fato é que nós conversamos com uma fonte nesta segunda-feira, na verdade, de domingo para segunda, e perguntamos se existe uma possibilidade, mesmo que mínima, de um presente de Natal para o torcedor atleticano. E aí, essa resposta foi bem direta e eu vou abrir aspas à nossa fonte. Não trabalhamos assim. O Atlético tem um orçamento a ser cumprido. Não vamos contratar para simplesmente dar satisfação. Fecha aspas, então, a nossa fonte. Eu questionei também se o Atlético tem um prazo para anunciar estes reforços e a resposta foi a seguinte, abre aspas novamente. Sim, sobre prazos é impossível lhe responder. O que eu posso te dizer é que estamos tranquilos. Temos um departamento que é altamente profissional e no momento certo o torcedor ficará sabendo, sem nenhum tipo de pressa, de afobação, fecha aspas então a nossa fonte. Lembrando que há 2 semanas conversamos ainda com um dos gestores do Atlético e essa pessoa me disse que o Atlético faria no máximo de 2 a 3 contratações e nos bastidores a gente sabe também que o número pode ser um pouco a mais do que esse, a depender de circunstâncias que não envolvam diretamente dinheiro, ou seja, foi disponibilizada uma verba para o Rodrigo Caetano buscar os reforços, porém, internamente a gente sabe que eventualmente, se surge um atleta em fim de contrato, se surge uma opção de empréstimo, o Galo vai sim, né, tentar abocanhar este mercado ou essa parcela de mercado, desde que seja, como disse a nossa fonte, sem nenhum tipo de afobação. Porém, há prioridades dentro do Atlético e o setor ofensivo é considerado como o mais carente do elenco e uma das prioridades é um jogador que atue pelos lados do campo no setor ofensivo. Ou seja, um atleta que tenha a característica de ir para a ponta esquerda, a ponta direita e às vezes até atuar ali de maneira mais central no ataque. O nome de Rodrigo Muniz segue em pauta, porém o Atlético também sondou outros jogadores e no último sábado, né, o youtuber Ricardo Alencar, nosso parceiro, né, proprietário e dono do canal GaloTube, trouxe uma informação importante ao qual nós confirmamos como a fonte do Atlético sobre o meia Benjamin do Estudiantes de La Plata, tá? É um meio-campista ao qual, segundo Ricardo Alencar, o Atlético teria buscado informações acerca deste atleta. O nome esteve em pauta, sim, nós confirmamos essa informação
porém a negociação, segundo a fonte, não caminhou em decorrência de valores. E aí, se a gente for levar essa informação, né, em consideração, que o Atlético buscou o Benjamin, buscou o Gustavo Scarpa, fica muito claro, fica muito evidente aqui que tem sim uma outra carência identificada, né, pelo técnico Luiz Felipe Scolari, assim como, né, pela própria diretoria de futebol, que é a contratação de um meio-campista. Lembrando que o Atlético não fez. Vejam bem, uma informação aqui do canal Bica Galo é de que o Atlético não fez nenhuma oferta formal a qualquer jogador, pelo menos até o dado momento. Hoje, segunda-feira, dia 18 de dezembro, é a informação que nos foi passada. À exceção de Rodrigo Muniz, porém foi na última janela, onde, de acordo com um dos executivos do Atlético, ao qual nós conversamos, o Galo colocou a grana na mesa do clube inglês, que demorou demais para responder, e aí a janela fechou cerca de 4 milhões de euros à época para contratar o Rodrigo Muniz, que tem sim, né, alguns jogos aí importantes na Inglaterra, teve a sua participação no título do Flamengo e conseguindo, inclusive, em 30 jogos, marcar 10 gols aqui no rubro-negro. Enfim, para a gente poder fechar esse assunto, o Rodrigo Caetano tem à sua disposição 45 milhões de reais para trazerem reforços. E aí tem um problema, 8 milhões de euros ou 45 milhões de reais, né, é um valor relativamente baixo hoje no mercado. E eu explico aqui o motivo. Só para que vocês tenham uma ideia da inflação e de como está o mercado do futebol, o Flamengo gastará quase 80 milhões de reais em apenas um atleta, o De La Cruz do River Plate. Ou seja, isso corresponde a quase o dobro do valor que o Atlético tem, né, a despender em toda a temporada. O Flamengo gastando isso em apenas um jogador. Outro exemplo, o Palmeiras contratou há pouco, o volante anunciou, né, Aníbal Moreno, cerca aí de 7 milhões de dólares ou 35 milhões de reais, 10 milhões a menos, repito, do que o Atlético tem para gastar em toda a temporada. Enfim, o torcedor atleticano deve sim acreditar no trabalho da diretoria do Atlético, mas um detalhe importante, e eu faço questão de frisar isso aqui sempre, seremos sempre realistas com o torcedor atleticano. Jamais estaremos aqui no canal Bica Galo influenciando você para o lado negativo. Respeitamos você em primeiro lugar. E aqui eu ressalto, não criem grandes expectativas. Às vezes vocês ficam chateados comigo porque eu falo sobre o valor que o Atlético tem a investir na temporada e quando eu digo que esse valor é relativamente baixo. O Vasco da Gama vem com investimento pesado, o Bahia vem com investimento pesado, o Flamengo, o Palmeiras. E aí, meus amigos, nós estamos concorrendo com um mercado cada vez com mais dinheiro. E 45 milhões, me desculpem, mas vai ter que tirar leite de pedra. E basta confiar, claro, no diretor de futebol, Rodrigo Caetano, que a gente sabe que está aqui para isso e que tem muita caixa, muita experiência para trazer alguns bons jogadores. E aí, eu quero saber de você, né? Tá confiante no Atlético neste mercado? Depois do que eu falei aqui, do que eu trouxe sobre as fontes, o que elas me disseram, vocês acham que o Galo vai trazer bons jogadores? Falamos aqui de nomes importantes, inclusive. Gustavo Scarpa, o Benjamin, né, do Estudiantes de La Plata, o Rodrigo Muniz, né, são nomes que enchem os olhos do torcedor, mas até o momento ninguém foi confirmado. Eu quero saber a sua opinião a respeito deste assunto. Gente, quero falar aqui de forma breve sobre a Betano, que está dando 100% de bônus no canal do Bica Galo. Investiu R$20, ganha mais 20. Investiu R$500, ganha mais 500 na hora. E hoje tem Mundial de Clubes. Para mim, é a partida talvez mais difícil de gerar um palpite. E se você for na Betano, Fluminense, e agora esqueci o nome da equipe, né, um time árabe, mas enfim, me esqueci realmente, eu acho que talvez é o jogo mais difícil de você tecer uma opinião, porque o Fluminense é um time muito inconstante, apesar da conquista da Taça Libertadores da América. O Fernando Diniz, a gente viu na seleção a sua inconstância. Eu até apostaria na vitória do Fluminense, mas com muito receio. Então, é o momento de você ganhar uma graninha e, claro, né, se inscreva aqui no canal Bica Galo. Vamos bater os 43 mil inscritos, dá essa moral para quem fala de maneira séria sobre o Galo. E agora falar sobre o Sérgio Coelho, o presidente da associação do clube, que agora tem um papel ainda mais fundamental de bastidor, ganhando aí mais notoriedade. Poucos sabem, mas Sérgio Coelho internamente é visto como uma figura de mediação. E diferentemente
diferentemente do que muitos pensam, Sérgio Coelho é também preponderante nas tomadas de decisões do Atlético. E antes de entrar no tema, né, aqui sobre debater qual será essa função do Sérgio neste novo conselho que foi criado, o Sérgio Coelho, a gente tem que destacar aqui que teve um peso muito grande em alguns fatores de bastidores do Atlético, como, por exemplo, a permanência do próprio Rodrigo Caetano, né? Ele que a gente ouve nos corredores do clube, que é considerado o cara que acalma os ânimos internos, foi também diretamente responsável pelo reconhecimento do título de 1937 e, claro, é um elo do Atlético, talvez hoje o principal elo do Atlético com a Confederação Brasileira de Futebol. Fazer política é difícil e não é qualquer um que sabe, de fato, né, estar caminhando em várias esferas, e o Sérgio Coelho é essa pessoa do Galo. Enfim, conversei também com uma fonte do Atlético que me disse a mesma coisa, que o Sérgio Coelho é uma base estrutural do Atlético e uma eventual saída, como foi cogitada até há pouco tempo, seria muito ruim para o Atlético, ou seja, tudo que foi construído até agora poderia, de certa forma, desmoronar. Ainda citou um exemplo de uma ponte. Se você tira uma das bases estruturais dessa ponte, a ponte pode romper e aí realmente a situação não ficaria nada agradável. Escuta-se também que Sérgio Coelho é um dos poucos no Atlético que faz a gestão de pessoas, que está desde o futebol até o plano executivo. E agora, Sérgio Coelho vai assumir uma função do comitê do futebol, ou seja, será presidente em uma comissão que será formada por Rodrigo Caetano, Bruno Musi, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rafael Menin. O voto de Sérgio Coelho será considerado aquele voto de Minerva, ou seja, a decisão final, né, em via de regra, virá do Sérgio Coelho, principalmente quando tiver uma discordância muito grande sobre estes assuntos. Eu quero ressaltar aqui, por fim, o Rubens Menin dizendo que Sérgio Coelho é um dos maiores, ou na verdade o maior presidente da história do Atlético. Esse assunto gerou muito pano para manga, né, a discussão na internet se ele, né, em relação ao Calil, quem é o maior. E aí, gente, claro, guardadas as proporções, eu acho que o Alexandre Calil teve sim a sua história, a sua importância dentro do Atlético, mas para o Henrique, para mim, é incomparável, né, uma situação com outra. O Alexandre Calil conseguiu uma virada de chave no Atlético, porém há coisas de bastidores aí que realmente impactam nessa minha escolha, assim como destaco aqui não só a gestão de pessoas do próprio Sérgio Coelho, mas as conquistas que ele teve ao longo deste período. Querendo ou não, o Atlético não conquistava um campeonato brasileiro há décadas e foi através dele que veio a conquista não só de um, mas de 2 títulos brasileiros, quando eu falo do reconhecimento de 37, uma Copa do Brasil e também uma Supercopa. E aqui eu estou colocando em xeque uma pessoa que não fala muito sobre si. Se vocês repararem, o Sérgio Coelho não dá muita brecha para falar sobre o eu, algo que me desgosta bastante em relação ao Calil. Ninguém é dono do Atlético, ninguém é dono do clube. Existem pessoas, elas passam e a gente tem que reconhecer os bons trabalhos. Para mim, sou obrigado a concordar com o Rubens Menin, Sérgio Coelho é o maior presidente da história do clube. Enfim, quero fechar aqui falando sobre a Biotecna, escola técnica que está ofertando cursos aqui no canal Bicagalo a R$ 97. Ou seja, você que quer ter um diploma, meu amigo, tá aí parado agora, tá sem trabalho, seu filho tá sem trabalho, acione a Biotecna, diga que veio do canal Bicagalo, você vai fazer o curso da sua casa e você dizendo que foi do canal Bicagalo vai ter 13% de desconto na matrícula. Não perde tempo não, tá aí batendo a chance na sua porta. Enfim, deixem 1.500 likes, 120 ao vivo e vamos bater os 43 mil inscritos. Eu vou nessa, um forte abraço, fui!